Olá, tudo bom? Hoje, na nossa videoaula, nós vamos bater um papinho jurídico sobre poder, direito e democracia. Desde já, eu indico para vocês, com respeito a outros doutrinadores, mais a bibliografia de Norberto Bobbio sobre o assunto. Vamos lá? Sendo assim, nós vamos de início fazer uma leitura. Para os meus alunos, nós estamos no slide 105, ok? Então, nós vamos fazer uma leitura sobre uma breve definição trazida por Norberto Bobbio. Então, vamos aqui. Democracia é o poder em público. Qual o fim máximo da democracia? A igualdade entre os homens. Inclusive, é de suma importância, desde já, trazer para vocês aqui o antagonismo existente entre liberdade e igualdade, que nós vamos aqui tratar ainda nessa videoaula, ok? Mas vamos ver o que é que Norberto Bobbio entende. Sou democrático porque creio, em primeiro lugar, que a igualdade entre os homens seja um ideal nobre. Em segundo lugar, creio que uma diminuição das desigualdades sociais seja por obra do homem possível. Se a política não servisse para melhorar a condição humana, seria pura expressão do poder, não interessaria minimamente nem a mim, nem a você. Eu acho de suma importância essa definição que ele traz. Eu acho que resume um todo referente a esse assunto. Outro ponto importante é nós falarmos um pouco sobre os tipos de democracia existente. Então, antigamente nós tínhamos a democracia do direito, ou seja, era quando os cidadãos eles eram chamados para tomar as decisões. Na minha humilde opinião, eu acho a democracia mais eficaz, mais efetiva, mas com a complexidade e desenvolvimento das sociedades, ela se tornou realmente inviável. E por isso que nós temos a democracia representativa, ou seja, é aquela democracia que através do voto direto, que nós sabemos que foi uma conquista, uma da maior conquista da democracia, né, são as eleições diretas, o povo elege o seu representante, seja esse representante municipal, seja esse representante estadual, seja esse representante nacional, ok? Então, a democracia representativa é aquela democracia atual hoje da nossa sociedade, aonde o povo exerce, ou seja, exerce a democracia através da escolha dos seus representantes, através do voto, do poder do voto, ok? Fora isso, nós temos também que traçar aqui uma breve análise sobre essa democracia do futuro. Se entende que a democracia do futuro seja uma democracia baseada na tecnologia, ou seja, ela se assemelha com a representação antiga, com a democracia de direito. Por quê? Porque essa democracia da tecnologia se entende que, através do uso da tecnologia, todos os cidadãos, aonde quer que eles estejam, eles iriam poder exercer o seu direito, ou seja, eles poderiam ser chamados a tomar decisões, justamente com o auxílio da tecnologia. Então, perceba que essa democracia do futuro, através do uso da tecnologia, se assemelha, de certa forma, com a democracia antiga, a democracia de direito, ok? Então, isso é uma expectativa de alguns doutrinadores que nos cumpre hoje, né, na nossa democracia atual, nós pensarmos sobre isso, ok? Então, em passo seguinte, vamos continuar analisando o assunto poder, democracia e direito, principalmente considerando os ideais de liberdade e igualdade. Então, o fundamento ético da democracia é o indivíduo, o homem. Só que esse homem, ele tem que ter condições, na nossa democracia de hoje, que ela é representativa, ele tem que ter condições de fazer uma análise crítica, ele tem que ter condição de avaliar as consequências do seu voto. E hoje nós sabemos muito bem que no nosso país, até considerando os investimentos que são feitos na área de educação, os índices de analfabetismo, ou seja, a pouca importância que o nosso poder político dá na instrução das pessoas, o interesse de toda essa política para que os cidadãos sejam pensados
e não seres pensantes, nós será que temos mesmo uma democracia livre? Ou seja, precisamos considerar que o fundamento ético da democracia é o indivíduo, onde esse indivíduo, esse ser nacional, ele tem que ser crítico, capaz de avaliar as consequências dos seus atos. No caso específico da democracia representativa, do seu poder de voto. Vocês acham que nós hoje temos esses indivíduos, seres pensantes, capazes de atribuir uma análise crítica e capazes de serem responsáveis e cientes da consequência dos seus atos? Eu deixo essa pergunta aqui para vocês, mas de antemão eu já esclareço que nós não estamos generalizando. Estamos tratando com a situação de fato diante de uma sociedade com tanta desigualdade sociocultural, econômica como a nossa. Ok? Então, nós temos que levar em consideração se a nossa democracia representativa de hoje é uma democracia ética. Porque será que temos realmente esses indivíduos, né, que são os indivíduos que é o ponto ético, o fundamento ético dessa democracia, esses indivíduos são capazes de fazer uma análise crítica? Ou são indivíduos que, na maioria das vezes, pela sua situação socioeconômica, vendem o seu voto? Então, assim, a importância desse assunto, democracia, é que nós, estudiosos do direito e demais ouvintes, possamos fazer uma análise crítica, né, entre democracia, direito e poder, e analisar, sim, a nossa democracia de hoje, que é uma democracia representativa, né, onde nós sabemos que o fundamento ético de qualquer democracia é o indivíduo. Esse indivíduo que tem que ter opinião crítica, esse indivíduo que tem que ter consciência racional da consequência dos seus atos. Então, eu deixo essa análise aqui para cada um dos meus ouvintes. Seguindo, eu, no intuito de polemizar no bom sentido e jamais exaurir este assunto, eu pergunto para vocês: a democracia perfeita existe? Existiu? Então, vamos trazer aqui para vocês uma análise de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio diz o seguinte, que a liberdade e a igualdade, que são as bases de qualquer democracia, elas são antagônicas, forças, entre aspas, antagônicas por natureza. Porque da mesma forma, por exemplo, que uma sociedade, ela defende uma liberdade econômica, ela está fazendo com isso o quê? Estimulando a liberdade econômica, mas vai aumentar a desigualdade social, ou seja, diminuir a igualdade entre as pessoas. Por mais que tenham políticas públicas, né, de distribuição de renda, a partir do momento que existe um maior incentivo dessas políticas de distribuição de renda, por exemplo, haverá uma diminuição da desigualdade? Sim, haverá diminuição da desigualdade. Mas aí, em paralelo, haverá o quê? Um limite à liberdade. Então, Norberto Bobbio traz para nós um ponto de muita importância, né? Que é nós questionarmos se realmente a democracia existe e se ela já existiu. Uma vez que as bases da democracia são ideais de liberdade e igualdade, e ele analisa muito bem esses dois institutos, esses dois valores, liberdade e igualdade, valores inclusive constitucionalmente garantidos, aonde ele nos traz a seguinte situação, que eles são forças, institutos antagônicos. Porque uma vez que a gente aumenta a liberdade, por exemplo, econômica de uma sociedade capitalista como a nossa, a gente vai diminuir a igualdade social. E a partir do momento que algumas políticas públicas elas vêm tentar diminuir essa desigualdade social, ela limita a liberdade econômica. Então, veja que são institutos que estão em viés opostos, ok? Acho um ponto de muita importância nós analisarmos, principalmente porque nós estamos inseridos numa sociedade extremamente capitalista. E aí, eu quero fazer para vocês a leitura, para os meus alunos que estão vendo, do slide 109 e 110 de Norberto Bobbio, ok? Nós temos aqui, e eu vou fazer a leitura para vocês.
Bobbio tenta conciliar liberalismo e socialismo. Ocupou-se de questões sociais, procurando a construção de uma sociedade justa, menos desigual. Nesse sentido, para Bobbio, temos: disto segue que o Estado liberal é o pressuposto não só histórico, mas jurídico, do Estado democrático. Estado liberal e Estado democrático são interdependentes em dois modos: na direção que vai do liberalismo à democracia, no sentido de que são necessárias certas liberdades para o exercício correto do poder democrático, e na direção oposta, que vai da democracia ao liberalismo, no sentido de que é necessário o poder democrático para garantir a existência e a persistência das liberdades fundamentais. Bobbio afirma que o método democrático é necessário para que sejam protegidos os direitos fundamentais da pessoa, os quais estão na base do Estado liberal. Além disso, a proteção desses direitos é necessária ao correto funcionamento do método democrático. Isso porque é natural que o governante interfira na esfera da liberdade dos indivíduos, limitando-a, e a melhor forma de coibir esse abuso é mediante a participação direta ou indireta dos cidadãos na tomada das decisões políticas. Seguindo aqui para vocês, ele continua: com relação ao fato de que a salvaguarda desses direitos é necessária para o correto funcionamento do método democrático, é possível afirmar que quando o cidadão tem a prerrogativa de ir às urnas e tomar decisões expressando o seu voto, nessa conduta estão caracterizadas inúmeras liberdades que constituem a base do Estado liberal. O fato é que a democracia moderna se desenvolveu e hoje existe apenas onde os direitos de liberdade foram constitucionalmente reconhecidos. Seguindo ainda, ele vem para os meus alunos no slide 112, cabe à leitura de vocês. Ele continua discutindo o assunto democracia, liberalismo e socialismo. E aí, resume de uma forma que eu acho ímpar. Em resumo, é possível arrematar os ideais de Bobbio relativamente aos vínculos da democracia com o liberalismo e o socialismo, afirmando que, no binômio democracia mais liberalismo, preste atenção, gente, a democracia significa sufrágio universal e, portanto, a democracia é consequência. Já no binômio socialismo mais democracia, democracia remete ao ideal igualitário, gente, que está nas bases do socialismo, o qual somente pode ser alcançado por meio das reformas a que o socialismo se propõe. Neste caso, então, democracia é pressuposto. Ok, gente? Então, assim, eu fiz a questão de citar para vocês algumas passagens do livro de Norberto Bobbio, porque ele é ímpar, na minha humilde opinião, nessa definição referente à democracia, ok? Sendo assim, eu finalizo para vocês dizendo que a democracia tenta sempre conciliar liberdade e poder. E aí, no nosso Brasil, no nosso Estado brasileiro, onde é que fica a nossa falha? Mais uma vez eu falando para vocês, na minha humilde opinião, sem ter a menor pretensão em exaurir o assunto, que o assunto por si só é extremamente polêmico, e numa videoaula de 10, 15, 20 minutos, nós não temos condição de exaurir. Por isso, eu falo para vocês, a leitura é fundamental quando nós estudamos o assunto democracia, socialismo, liberalismo, poder, direito, ok? Mas eu finalizo aqui para vocês dizendo o seguinte, que a falha na nossa democracia está na ausência de educação à cidadania. Ok, gente? Deixo para vocês o meu abraço. Se vocês gostaram dessa videoaula, compartilha. Compartilha bem muitão. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like de vocês, não se esquece, sim,
E ativa as notificações também, que é muito importante. Simbora aprender direito?